Oi pessoal, meu nome é Márcio Leão, eu sou professor aqui da Academia da Mineração. Vocês sabem qual é a grande importância de termos inúmeros métodos de investigação dentro de um mesmo projeto, né, de geotecnia? Nós basicamente temos três grupos, né, principais aí de métodos de investigação. Temos o método direto, que todo mundo já deve saber o que eu estou me referindo, né? Mas basicamente são métodos que eu consigo saber o que eu estou investigando, eu consigo acessar a profundidade ou o local que eu quero investigar e, acima de tudo, né, eu consigo ainda coletar uma amostra. Lembrando que essa amostra ela vai seguir para um laboratório para que nós continuemos dando, né, a sequência ao entendimento das propriedades e parâmetros geotécnicos dos materiais, né, com base nos ensaios de laboratório. Então, temos aí um método mais comum, né, que é a sondagem à percussão, mas como nós atuamos aí com projetos, né, de grandes dimensões, basicamente o trecho de solo ele fica muito restrito, mesmo que eu esteja trabalhando em um país como o Brasil, né, que tem o seu macroclima aí tropical, ou seja, ele favorece o desenvolvimento de solos, né? Bom, então, complementar aí a sondagem de percussão, nós temos a sondagem rotativa, né? E somando as duas, temos a sondagem mista. Além delas, temos poços, temos trincheiras, temos o trado, né? Que é basicamente direcionado aí para pesquisas de cubagem, né? São bem restritas em termos de profundidade. Então, todos esses métodos permitem que nós consigamos coletar amostras, sejam amostras deformadas, sejam amostras indeformadas, né? Eu gosto sempre de falar que esse termo indeformado, ou melhor até dizendo, amolgado, né? Ele é um pouco em aspas, né? Porque se eu for pensar que eu estou tentando tirar um material que pode estar a metros, às vezes até quilômetros, né, de distância do meu ponto de origem, esse material está sofrendo pressões ali, né, ou melhor dizendo, tensões de confinamento. Então, quando eu tiro aquele material dali de dentro do subsolo, isso significa que esse material chega a essas tensões iguais a zero. Então, qual que é o efeito, né, de eu ter uma tensão muito alta e daqui a pouco a minha tensão ficar praticamente ou como né, zerada? Significa que esse material ele pode sofrer um efeito de relaxamento. E nesse efeito de relaxamento, lá depender do tipo de material que eu estou trabalhando, a maneira mais fácil dele tentar voltar ao equilíbrio, né, que ele tinha ali no local onde ele foi extraído, é começar a se fissurar, a se fraturar, enfim. E aí dificulta um pouco a questão da representatividade desse material. Então, é interessante que a gente consiga mesclar outras formas para tentar buscar essa mesma informação. E aí, no outro extremo dos métodos diretos, nós temos os métodos indiretos, que basicamente são métodos onde eu não sei exatamente o que eu estou investigando, eu tenho uma ideia do que seja, né? Então eu posso usar métodos elétricos, métodos sonoros, métodos óticos, eletromagnetismo, posso usar gravimetria, enfim, eu tenho inúmeras formas de tentar buscar esse resultado. Qual que é o grande problema? Primeiro, eu não coleto a amostra, então eu não consigo derivar um ensaio dali, né, em um laboratório. Segundo, como eu não estou acessando o local que eu efetivamente preciso, significa dizer que eu vou trabalhar com hipóteses. E esses materiais podem apresentar várias hipóteses. Quem é que vai responder sobre qual hipótese é mais favorável ou não? A experiência de vocês, né? Então é sempre interessante que eu consiga mesclar tanto o método direto juntamente com o método indireto. E isso pode acontecer em qualquer ordem. Um exemplo, eu tenho um projeto lá que eu preciso implementar. Esse projeto ele tem uma extensa área.
Se a gente for fazer uma campanha de sondagens, né, e começar a alocar lá um monte de poços, sondagens mistas, enfim, né, métodos diretos de uma forma geral, e lembrando que o mapeamento é um método direto, porque eu observo, eu posso fazer análise, posso fazer ensaios in situ e trazer essa informação. Então, se eu tenho uma área muito grande, o que vale a pena, por exemplo, fazer? Eu, de repente, usar um método indireto que vai cobrir uma área muito grande em um curto espaço de tempo, e o tempo para processar essa informação é relativamente rápido, né? Precisa, é claro, ter um pouco de experiência para poder ter essa interpretação, porque os métodos, né, indiretos, eles não dão um resultado como a gente obtém em sondagens, aí, a percussão, mistas, enfim. Eu tenho que trabalhar com correlações, né? Ou seja, se, por exemplo, eu pego e faço lá um ensaio de propagação de ondas dentro do material, eu vou ter uma seção que não vai estar em função, por exemplo, da sua profundidade em metro, ele vai estar em função da velocidade. Então eu tenho que fazer uma conversão para, né, a minha profundidade, né? Mas aí a gente usa a física aí para essa finalidade. Mas de qualquer forma, como não é uma informação direta e eu fico à mercê de correlações, eu vou começando a perder qualidade dessa informação. Eu também posso fazer o caminho contrário. Eu tenho já um número muito grande de investigações diretas e eu começo a encontrar naquele meu projeto alguns condicionantes muito importantes e críticos para esse meu projeto continuar avançando, né? Um exemplo, eu começo a identificar que embaixo da minha pilha de mineração lá, a fundação está ficando com bolsões saturados, né? Então, o que eu posso fazer nesse caso? Eu posso fazer um método indireto, né? E aí eu posso casar mais de um método para tentar verificar se aquele material está saturado, está insaturado, enfim, né? E por que nesse caso, principalmente para a mineração, é muito importante utilizarmos esse casamento dos métodos? É porque muitas estruturas se encontram, né, em níveis de alerta e a gente não pode utilizar métodos tão invasivos nessas estruturas, porque uma simples investigação ali mal planejada pode resultar em uma ruptura dessa estrutura.